Os Incas foram uma das civilizações mais incríveis da América do Sul. Eles surgiram por volta do século XIII, na região onde fica o Peru, e foram crescendo até formar um dos maiores impérios da época. A origem deles tem algumas versões. A principal é a lenda do Manco Cápac e Mama Ocllo, que, segundo a mitologia inca, foram enviados pelo deus Sol, Inti, para fundar a cidade de Cusco, que depois virou a capital do império. Em outra versão, fala sobre os irmãos Ayar, um grupo de irmãos que teria saído de uma caverna e fundado Cusco. Mas deixando a mitologia de lado, o que se sabe é que os Incas eles surgiram como um pequeno povoado na região dos Andes. Com o tempo, eles dominaram vários outros povos. Sobre a localização, o Império Inca se espalhou por uma grande parte da América do Sul, cobrindo não só o Peru, mas também parte do Equador, Bolívia, Chile, Argentina e Colômbia. O território deles era enorme e variado, indo de montanhas geladas a florestas tropicais. E o mais impressionante é que eles conseguiram administrar tudo isso sem tecnologia que temos hoje. A base do império era Cusco, considerada o umbigo do mundo pelos incas. De lá saíram estradas que ligavam todas as partes do império. Essas estradas eram fundamentais para a comunicação e o transporte, já que eles não tinham cavalos ou carros com rodas. Tudo era feito a pé ou com a ajuda de ilhamas. Os incas foram muito organizados e avançados para a época, e essa estrutura ajudou o império a crescer rapidamente, mas infelizmente no século XVI, com a chegada dos espanhóis, o império começou a desmoronar. Os incas tiveram uma origem cheia de mitos, mas historicamente começaram com um pequeno grupo de Andes e depois se tornaram uma potência na América do Sul. A cultura dos incas era extremamente organizada e detalhada, porque para eles precisava tudo estar em equilíbrio, tanto na sociedade quanto na relação com a natureza. A base da sociedade era a Ailu, que era uma grande família, onde todos trabalhavam juntos na agricultura, construções e na criação de animais. Eles acreditavam que o trabalho coletivo era fundamental para manter o império forte, e ninguém passava fome porque tudo era compartilhado. A arquitetura inca era impressionante, tanto que muitas construções ainda estão de pé até hoje, como o Machu Picchu. Eles construíam com blocos de pedras gigantescos, encaixados com tanta precisão que nem precisava de argamassa. Isso ajudava a resistir a terremotos que eram comuns na região dos Andes. Além disso, suas cidades eram planejadas de acordo com o ciclo do Sol e as montanhas, reforçando a relação entre cultura e religião. Na arte, os tecidos eram muito valorizados e os incas usavam técnicas super avançadas de tecelagem e produziam mantos de roupas com lã de lhama, alpaca e vicúnia. Quanto mais detalhado e colorido o tecido, mais importante era a pessoa que usava. O ouro e a prata também eram usados para fazer joias e objetos religiosos, mas para os incas, esses metais não tinham valor comercial. Eles eram sagrados, pois representam o sol e a lua. A sociedade inca possuía uma política imperial com um governo baseado na teocracia. Assim, o poder político era baseado em fundamentos religiosos. Os governantes da civilização inca eram chamados de Sapa Inca e eram considerados descendentes do deus Sol. O poder era centralizado nas mãos do governante, que poderia tomar diversas decisões de maneira arbitrária. Quanto à organização,
A sociedade inca era hierárquica. O imperador ficava no topo e mandava em tudo ao lado de sua companheira, que normalmente era sua irmã, que era considerada a descendente principal da deusa feminina. Abaixo ficavam os nobres, que eram a família do imperador ou pessoas nomeadas diretamente por ele para assumir cargos importantes, como os militares, sacerdotes, juízes e entre outros. Depois dos nobres, vinham os trabalhadores especializados e funcionários públicos, como pedreiros e ourives. Na base da sociedade estavam os agricultores, que cuidavam da terra e eram submetidos a regimes de trabalho à ordem do imperador. Alguns destes trabalhos eram forçados e obrigatórios e visavam a construção de obras públicas, como templos e estradas. Por último, existiam também os escravos. Eles trabalhavam nas áreas mais perigosas e normalmente eram obtidos em guerra ou como forma de punição. Agora eu vou dar continuidade e falar um pouco sobre a economia dos Incas. A economia dos Incas era baseada em duas coisas: na coletividade e na agricultura. Eu peço que vocês guardem essa informação, já que vai ser muito importante ao final. A agricultura dos Incas, ela foi adaptada às condições desafiadoras das cordilheiras dos Andes. Eles utilizavam um sistema de terraços para o cultivo. Para quem não sabe, o método de terraços era uma técnica agrícola amplamente utilizada pelos Incas, onde consistia em criar plataformas em forma de degraus nas encostas das montanhas, permitindo a plantações nas montanhas. Os principais produtos agrícolas incluíam o milho, é claro, a batata e a quinoa. Além das plantações, eles faziam a criação de animais, como a lhama e alpacas, onde forneciam transporte, lã e carne. Vale ressaltar que os incas eles utilizavam um sistema chamado de quipu, que servia para registrar informações econômicas e administrativas. Esse sistema ele consistia em cordões em que nós que representavam os dados como tributos e produção. E por fim, se lembra daquela informação em que eu pedi para vocês guardarem? Que a economia dos Incas era baseada na coletividade e na agricultura? Um fato interessante é que a economia dos Incas girava em torno da Aiulu, que basicamente era uma unidade comunitária que coordenava o trabalho coletivo. Ou seja, era essa tal unidade que dividia as produções coletivas.